Boa noite, gente. Quinta-feira, dia 28 de julho. Estamos aqui para a nossa quarta entrevista, terceira live, né? Porque a primeira não foi live, foi entrevista. Mas hoje a gente fecha aqui um ciclo dessa semana com lives, voltado para essa questão do adolescente. Semana do adolescente, para você que não acompanhou as outras lives, as outras entrevistas, e tem filho adolescente, tem filho aí na pré-adolescência, tem uma playlist no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/TV Viver Bem. Acessa lá, tem link aqui nos stories, no nosso link da bio também tem o link, e você pode visitar o nosso canal, já se inscreve, porque sempre tem entrevistas para ajudar aí nessa busca por mais saúde, por mais qualidade de vida. Informações não só para os adolescentes, né, mas para a família inteira. Essa semana a gente focou na adolescência. Estamos recebendo excelentes feedbacks. É muito bom saber que nós estamos, através dos nossos convidados, né, que são quem vem compartilhar o conhecimento, ajudando muitas famílias a lidar aí com esse processo da adolescência. O tema de hoje, ansiedade. Ansiedade, que é uma característica natural de todos nós, mas que ela pode se tornar um transtorno. Depois dessa pandemia, tem muita gente sofrendo com ansiedade. A adolescência, por si só, já é uma fase assim cheia de desafios. E quando junta adolescência e ansiedade, o que é que acontece? Quais são as consequências? Quem vai explicar tudo para a gente, um bate-papo que eu tenho certeza que vai ser enriquecedor, porque hoje eu conversei com ela hoje de tarde e já fiquei contando as horas para a gente chegar aqui para essa live. É a doutora Luísa Meira Pires. Doutora Luísa é biatra e também tem especialização em psiquiatria. Já são mais de 40 anos lidando com adolescentes. Então, se tem alguém que entende dessa fase, é a doutora Luísa. E eu estou muito feliz por ela ter aceitado o nosso convite. A doutora Luísa já está por aqui. Deixa eu convidar a doutora Luísa para a gente participar da clínica. Já mandei o convite, doutora Luísa. É só aceitar para a gente começar o nosso bate-papo hoje. Quem tiver dúvida, quem tiver pergunta para fazer, pode mandar aqui por essa interrogação, que fica mais fácil da gente encontrar as perguntas, né? Porque às vezes vão falando e vai passando aqui e a gente perde as perguntas. Boa noite, doutora Boa Luísa. Que noite. prazer lhe receber aqui no Viver Bem. Prazer é muito mais, você não acha? Poder falar sobre adolescência para vocês sempre é bom. E Sempre é uma é paixão da sua vida, né, doutora Luísa? Adolescência. totalmente. E eu tenho identificação, não interessa, a idade vai passando, e eu não consigo ver, né? Porque eles não permitem. Eu estou totalmente imersa no mundo deles há muitos anos. São quantos anos de experiência já, doutora Luísa, com adolescentes? Bem, eu comecei com pediatria, não é? Da pediatria eu evoluí para a especialização em adolescência, depois em psiquiatria. E nessa minha história já vão 44 anos. Imagina as transformações que você teve que acompanhar e as transformações que você também teve que passar, né, para dar conta dessa demanda e desses pacientes. Sim, Ju, mas nunca como agora. Nos últimos, nos últimos 4 anos destes dois de pandemia, não é? E agora já indo para completar uma pós-pandemia. Eu costumo dizer pós quase pandemia, porque ainda estamos, né, em pandemia. Não Embora, estamos trancados como antes, é, né, mas a é, Covid ainda está aí. mas ainda ronda, né? Ronda com toda essa destruição econômica, né? Que a pandemia trouxe, né? Pelo fato de termos ficado fechados. Então, isso contribui para uma desorganização. E, obviamente, que o adolescente, que já é desorganizado por natureza, não é? Emocionalmente falando, eles se desorganizam para se organizar na vida adulta. Então, é um período que sofreu muito, 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 muito. Uma faixa etária que sofreu muito com esse período, mas muito mesmo. E agora nós estamos na nova pandemia da doença mental. Né? E os Doença, adolescentes estão sendo muito atingidos, né? isso, doença mental em pessoas normais, entre aspas, né? É o que a gente está tendo, se é que a gente pode falar assim.
E tá complicado, sim. Mas estamos na luta para isso, né? Para isso. São os desafios dos tempos modernos, né? Cada época tem os seus. A gente está enfrentando esse agora. Vamos dar conta, vamos dar conta. Vamos sim. Isso. Doutora Luísa, ansiedade. Eu até estava comentando aqui no início, baseado na nossa conversa de hoje à tarde. Ansiedade é normal, né? Todo mundo sente ansiedade e muitas vezes é bom isso. Quando é que ela se torna um problema? Pois é, quando ela sai do controle. Porque a ansiedade é um mecanismo de defesa, né? Eu surge ansiedade no cérebro humano quando lá atrás, né? Quando nós caçávamos para comer e vivíamos à procura de comida, nós somos um animal pequeno. Então a gente se defrontava com animais grandes e a gente tinha que tomar uma decisão rápida, né? Fugir ou enfrentar, não é isso? E nisso havia os sintomas, né? A dilatação das pupilas, né? Para poder dar essa resposta. Dilatação das pupilas, taquicardia, fluxo de sangue para as pernas, né? Para que a gente corresse, uma sensação de mal-estar e corria para se livrar, não é isso? Isso é ansiedade, é um mecanismo de defesa, dentre muitos outros, o que nos fez sobreviver enquanto espécie. Só que nosso cérebro ele não evolui do dia para o outro. Nosso cérebro evolui através de milhares de anos, né? E nosso cérebro ainda não entendeu que eu não preciso mais correr como eu corria no homem pré-histórico, na época do homem pré-histórico. Mas hoje as feras mudaram. Eu não tenho mais que enfrentar os leões, os bichos ferozes, mas nossos bichos ferozes são outros. Estresse, não é? Angústia, pressa, responsabilidades mais do que a gente pode, cobrança, resposta a pressões. Esses são os nossos animais. E nós damos uma resposta biológica a esses estresses semelhante ao que dava lá o homem na pré-história. Isso qualquer pessoa. Quem é que já não teve o coração disparado? E como eu falei, já a gente conversou hoje, quem não teve seu coração disparado quando o amor que a gente não vê muito chega? É a boa, mas quem também não teve uma sensação de morte iminente, que é assim que se define, as pessoas definem os sintomas de ansiedade. Quem ainda não teve essa taquicardia, a sensação que vai morrer e que está tendo um ataque cardíaco porque tem uma prova amanhã ou porque perdeu o emprego, essas feras do tempo moderno, tá entendendo? Sintomatologia é a mesma. E é realmente a crise de ansiedade, propriamente dita, ela é uma sensação muito desagradável, que simula muitas vezes, entre aspas, um ataque cardíaco. Chegam aos hospitais. É tão interessante, a nossa clínica fica próximo da Promate, e é comum eu receber adolescentes que passam pela Promate porque acham que vão morrer, terminam na clínica quando o médico plantonista diz, olha, não tem nada, isso é uma crise de ansiedade, faz um ansiolítico, e a mãe sai da Promate e passa na clínica, porque de fato é uma sensação desagradável. A crise de ansiedade. E a ansiedade que se torna crônica, não é? No adolescente, o que muda? Quais são as consequências para esse adolescente, doutora Luísa? Pois é. Bem, antes de falar em consequência, porque, lógico, se você está com o organismo submetido à descarga de adrenalina o tempo inteiro e de outros neurotransmissores, é lógico que esse sistema, nosso corpo, sistema cardiovascular, vai sofrer muito, tá entendendo? Então, antes de falar na consequência, a gente tem que falar como é que o adolescente vive essa ansiedade. A sintomatologia, como eu lhe disse, é igual adolescente, adulto. É essa sintomatologia semelhante aos homens pré-históricos, né? Os homens das cavernas. Mas o adolescente atualmente, ele traz outros comportamentos que o adulto não responde desse jeito. Um adolescente ansioso, ele se tranca no quarto, chora, vive muito nas redes sociais para fugir. Hoje eu tenho um adolescentezinho que vive eternamente com os fones de ouvido. Aí a mãe o tempo todo nas redes sociais, mas ele está escutando música. Para quê? Porque ele diz que não consegue parar a cabeça. É a síndrome do pensamento acelerado. A ansiedade provoca isso.
nos adolescentes. São tantos pensamentos, tantas coisas para resolver, e eles não conseguem, aí eles procuram o quê? Eles procuram se defender. Então, os meios eletrônicos são uma maneira de se defender. Os jogos são uma maneira. O que é que acontece? Acontece o contrário. O tiro sai pela culatra. Não é? Então, nos jogos, jogando online, se aborrece, gritam, aí às vezes terminam quebrando o computador. Se os pais entram, aí é conflito com os pais. A ansiedade está presente, é uma forma que eles encontram de aliviar. Tem as automutilações. E é automutilação. Vocês têm uma ideia? Por que alguém se agride? Dói. Eles se cortam com gilete, eles se cortam com tesoura, eles se cortam com faca, se cortam com tampa de caneta, se corta com a unha. Certo? Por que isso? Aí a gente vai estudar. Por que o adolescente faz isso? O adolescente ansioso, ele não sabe se resolver, ele tenta transformar a dor emocional, que ele não sabe, em dor física. E por incrível que pareça, quando ele tem a dor física, ele alivia a ansiedade. Mas momentaneamente. Porque não é eficaz. Logo depois, o que é que acontece? Vem o sentimento de vazio, o sentimento de anormalidade, de ser diferente do outro. Aí termina mais ansioso. Aí vem a vontade de mais se cortar. Há mães que chegam para mim e dizem, doutor, olha, isso já é um vício. Sim, é como se fosse uma droga. As drogas lícitas ou ilícitas, por que jovem usa droga? Jovem só não. Ser humano usa droga. Por quê? Porque ele dá uma sensação de bem-estar fugaz, mas dá. Aquele alívio imediato, né? Se desse mal-estar, alguém usaria? Existem pessoas que fazem uma né, uma bad travel, né, uma viagem ruim, nunca mais usa aquela. Eu tenho um paciente já há algum tempo, né, que usou o que ele chama de bala, né? Ele usou, teve uma viagem horrorosa, nunca mais voltou, mas também para sair dessa crise, dessa bad, ele saiu de março até novembro para se livrar. Tá entendendo? Então, que é uma coisa muito, muito complicada. Aí outra coisa, conflitos. A ansiedade gera conflito, né? Irritabilidade, impulsividade, né? Aumenta o conflito. Se existe conflito familiar, aumenta. Se não existe, aumenta a preocupação dos pais, tá entendendo? Conflito com os amigos, muito grande por conta da ansiedade. Acho que consigo próprio, né, também. Porque a autoestima vai lá para baixo. Nunca estou bem. Eu tenho uma pacientezinha recentemente que ela me disse, eu não devia ter nascido. Para quê? Nascer para viver sentindo isso. Eu sou um peso para mim e para minha família. Agora, você imagina um adolescente de 16, 17 anos sentindo isso? Tem alguma coisa fora do tom. E é uma fase que é pujante. É quando você está fisicamente na saúde plena, nos desejos, o mundo explodindo e despertando para você. Você está dentro de casa, não é? Com todos esses sentimentos, muitas vezes com isolamento, ou o contrário. Ou isolamento, ou rua, bebida, sexo precoce. Não é? Que é outra grande preocupação minha. Eu vi a live das meninas, da sexualidade, é que há, de fato, uma banalização do sexo. E uma confusão entre sexo e gênero. São coisas diferentes, tá entendendo? Sexo e sexualidade também são coisas diferentes. A sexualidade é um todo. Uma vez, eu dando aula na faculdade, eu perguntei, quando é que começa a sexualidade? Não é? Começa a nascer. A gente nasce com ela. Começa a nascer. O ato de sugar o leite materno me dá prazer. Entendeu? Isso é sexualidade abrangente. O sexo é o genital. Refere-se à genitália. E o adolescente confunde tudo. E quando ele está ansioso, essa confusão é grande. Às vezes, para arrumar a cabeça de um adolescente que chega, a gente leva um tempo. Um tempo mesmo. E outra coisa, adolescente ansioso, família ansiosa. Ou família ansiosa, adolescente ansioso. Eu costumo dizer que quem acompanha adolescente não pode, de jeito nenhum, se distanciar da família. Só quem pode se distanciar da família é o adolescente por uma necessidade atávica.
uma necessidade que a natureza impõe. Se eu não me distancio da minha família, quando eu começo a perceber que meus pais não são deuses, que eles erram, eles mentem, porque quando eu era criança, era um Deus. Meu pai é melhor do que o seu. Qual é a criança? Né? Minha mãe é melhor do que a sua. Então, para que ele cresça enquanto ser humano, que vai ser e deverá ser, e a gente espera que seja um adulto saudável e pleno, ele precisa se distanciar dos pais. Aí o outro adolescente está no mesmo distanciamento. Aí se encontram. E se encontram em espaço social primeiro, na escola. Então, eles o quê? Todos na mesma fase, distanciando dos pais, às vezes odiando os pais, muitas vezes odiando, mas é um ódio, nenhum ódio é bom, não é essa construção que eu quero dar, mas é um ódio necessário. Uhum. Eu costumo dizer, quando eu tinha uma das minhas duas filhas, no período da adolescência, de 15 anos, que quando um faz 15 anos, todos fazem. Todo mundo junto. Num desses 15 anos, lá naquela casa de festa que aqui em Natal são longe, e quando eu chego no local onde eu ia esperar por ela com amigos, eles disseram, sento. Quando eu sento, ela liga, vem me buscar que tá péssimo. Eu só fiz sentar e só fiz me levantar. Meus amigos disseram, vai para onde? Eu vou buscar minha inimiga. Então, por um momento, nós temos, e se os pais não entenderem isso? Minha filha, isso pode terminar tão mal, porque adulto peita, adolescente se dá mal, perde. E adulto que não dá limite, termina em destruição total. E como encontrar esse meio termo, doutora Luísa? Olha, essa pergunta eu não sei nem quanto vale, quantos milhões ela vale. Porque para cada uma é uma resposta diferente. Como é o ser humano. Né? Você sabe que nossa digital não tem nenhuma igual. Imagine o resto. Uhum. Entendeu? Não há uma resposta. Existem saídas, tentativas e erros, não é? E a gente sabe o que é que está provocando isso. Pelo menos grande parte do que provoca isso a gente sabe, não é? A mudança da família, mulher no mercado de trabalho, isso ao longo de muitos anos, né? Foi condicionando a que as famílias fossem ficando não mais dentro de casa com os seus, né? Aí, Uhum. comunicação em tempo real. Hoje eu estou aqui conversando com você. Se estiver acontecendo qualquer coisa agora na China, a televisão para tudo e diz, televisão, rede Todo social. mundo já sabe, né? Aí veio aí alimentar como é que se diz? A informação ficou em tempo real de verdade. E isso faz com que nós, seres humanos, tenhamos que dar resposta a todas as questões e a gente não pode. Eu não posso dar resposta a tudo isso como um ser humano único, singular. Não posso. Aí eu começo a ficar ansioso. Começo a ficar ansioso numa fase em que eu preciso me distanciar dos pais, me aproximar dos outros que estão tudo igual. Nessa fase, o amigo é que é o Deus. E por ser Deus, as decepções, que é outro grande problema causador de ansiedade, é a decepção com os amigos. Porque eles encontram hoje um amigo, depois da manhã, eles dizem que é o best friend. É o amigo de toda a vida, conheceu anteontem. E eles Uhum. sabem separar aqueles amigos que, de fato, têm afinidade com aqueles que não têm. Muitas vezes eles querem ser amigo do popular, Uhum. para ser popular também. Por quê? Por que querem ser popular? A gente tem que se perguntar, e é isso que os pais precisam fazer, o porquê daquele comportamento adolescente. Por que o adolescente chega e quer ser o popular e para isso ele faz tudo? Ele mente para os pais, ele se torna o bad boy, porque as meninas gostam muito de bad boy. As novinhas gostam do bad boy. Tá entendendo? Aquele que, se ele não aparece porque é bom aluno, ele vai aparecer porque ele é o... Dá trabalho. Entendeu como é que é? Então, antes das consequências, a gente tem que saber as causas. E eu lhe digo, nesses 44 anos, vendo criança, adolescente e hoje adulto, porque eu tenho vários adolescentes adultos, que são as adolescências tardias. Isso tem a ver também muito com o momento econômico que os países passam, dificuldade no mercado de trabalho, medo de enfrentar. E o modo como a gente cria. Como é que a classe média cria seus filhos no Brasil? É um pouco diferente do que se cria nos Estados Unidos. A gente cria nossos filhos
dando para eles tudo. E sabe qual é o recado, Ju, que a gente passa para eles? Quando a gente dá tudo, tem uma pessoa em casa que ajuda, eles não são responsáveis pelas próprias atividades dele, pelas coisas pessoais dele. Ele tem um professor particular. Eu tenho meninos que têm professor particular todo dia, né? Ele, porque os pais terceirizam. Por quê? Porque estão preocupados com a sobrevivência e terceirizam. E começam a ter distância dos filhos. Muitas vezes, os amigos conhecem mais dos filhos, mas conhecem no mesmo, eu chamo de interferência horizontal, que não é boa. Uhum. Muitas vezes pode ser uma má influência ali do lado, né? Não é nem que seja, também. Essa é terrível. Aí E você o tem. que eu acho também, doutora Luiz, é a questão de querer ser igual, de imitar. Meu amigo é assim, é você também, né? Mas Tem muito isso também. eu preciso. Se eu não me encontrar no outro, eu estou perdido. Porque eu não acredito mais nos meus pais. Meus pais não são meus ídolos. Os ídolos caem. Quando eu começo, descubro que Papai Noel não existe. Eu não descubro só que Papai Noel não existe. Eu descubro que meus pais são reais e são humanos. Eu descubro que meus pais namoram. Porque pai antes não namora, não. São deuses. Tá entendendo? Aí quando eu vou desconstruindo isso, eu fico sem nenhuma referência. A minha referência é o do meu amigo que está passando pela mesma coisa e não tem muito a me oferecer, a não ser as próprias dificuldades dele. Você está entendendo? Então eu preciso copiar. Quando tinha o Ginza lá no Midway, eu chegava para almoçar, né? Em sexta-feira, aí vinham tudo da UNP, né? Aí você, tudo de farda, de costa, todo mundo tinha o mesmo cabelo e a mesma roupa. Eram todas iguais. Todas iguais. Mecha, todo mundo vai fazer. A roupa tal, todo mundo vai fazer. O show tal, todo mundo vai. Por quê? Porque é um movimento de ajuda. Porque eu preciso estar distante da família, mas é difícil para mim estar distante da família se eu ficar só. Daí que ocorre a destruição total de um adolescente quando ele quando ele não é aceito pelo grupo, quando ele é isolado por qualquer característica pessoal, é o gordo, é o lento, é o agitado do TDAH, aí complica tudo. Aí a ansiedade toma conta totalmente, trazendo outras problemáticas, como eu já disse. E a pior, era só isso que eu queria falar para você continuar, de todas as questões que terminam permeando a ansiedade na adolescência, é primeiro a ideação suicida e depois a tentativa de suicídio. Nunca houve tanto no mundo, nunca houve tanto. Por pressão escolar, principalmente. As escolas estão, de modo geral, em função de toda essa problemática que a gente vive, extremamente equivocadas. Agora, pós-pandemia, as escolas estão querendo ganhar o tempo perdido, porque durante a pandemia não houve ensino e não houve aprendizagem. O professor não sabia dar aula online, nem aluno sabia assistir aula online. Aluno sabe fazer tudo online, mas aula não, porque aula é muito chato. Aula as aulas elas são necessárias como como é que eu digo, como um desafio a ser vencido rumo a uma universidade que me levará à vida adulta, minha independência plena. Uhum. É muito chato. A aula, do jeito que a gente vê hoje, é do tempo dos jesuítas. O modelo é igual. Como que eu vou atender esse jovem que está com o mundo dentro do bolso? Um mundo que nós adultos não conhecemos. Entendeu agora? Então, é uma coisa que a gente tem que... Os pais, eles precisam, e eles ficam também nervosos e se afastam. Aí entra a rede social para afastar mais ainda. É muito comum, dentro de casa, cada um dentro do quarto com um celular. Seu celular. Vá no restaurante. Vá no restaurante. Veja as famílias que antes iam para o restaurante para quê? Para se conversar, um conversamento. Veja hoje. Os adultos precisam estar atentos. Porque mesmo com afastamento, nós somos os modelos. E nós temos autoridade. O que houve foi uma perda da autoridade, que foi confundida com autoritarismo, depois de ditadura e tudo, a gente ficou com muito medo de impor a nossos filhos. Teve o behaviorismo americano, né, que disse, não, você não pode de jeito nenhum traumatizar as crianças.
Tem que ser amigo, né? Tem que ter uma maneira de falar e tal. Gostei. Mas quando chega no meu consultório, esse choque que eu digo, pai e mãe não são amigos dos seus filhos. Não. Não são mesmo. Seu filho vai contar algumas coisas aos amigos dele que não conta a você. Não, doutora, conta tudo a mim, conta não. Se contar, tá errado. Pai e mãe é muito mais do que amigo. Não pode se nivelar no nível de amigo. Porque ele não vai lhe respeitar, vai ficar horizontal. Você vai passar a ter uma relação com ele horizontal. E cadê a relação de autoridade? Foi para onde? Pai e mãe não são amigos, são pais e mães. E não pode abdicar dessa função. Tem que dar limite. Se você não der limite a seu filho de 11 anos, quem é que vai dar? O mundo? O mundo dá. Mas o custo do sofrimento é muito alto. As clínicas cheias de adolescentes completamente dependentes, drogaditos, porque eles procuram, de todo jeito eles procuram. Se você não está presente enquanto família, eles vão procurar alternativas. E vão procurar com quem? Com seus colegas, que estão no mesmo nível de igualdade. Por que a natureza nos colocou um na frente e outro atrás? Uns com maturidade e outros ainda por ter. É um significado. E nós, em função de uma série de dificuldades que nós temos, nós abrimos mão disso, terceirizando para a escola. Escola não é lugar que se educa. Escola é lugar que se capacita para o conhecimento e para a inserção social. Família educa e dá limite. Se a família não der, a vida vai dar. Mas eu não sei como ela vai fazer. Entendeu? Parece que a cada dia as situações que a vida traz para esses adolescentes vão sendo assim cada vez mais absurdas, né? Se a gente para pensar, na minha adolescência, os hormônios, tudo era a mesma coisa, mas era um mundo muito diferente. Totalmente. Né, doutora Luísa? Hoje é um mundo que você não reconhece. Isso é uma coisa interessante, Ju. Sabe por quê? Quando eu me formei, eu entrei na faculdade muito cedo. Imagina, eu tenho 44 anos de formada. Se você botar 6, são 50 anos. Há 50 anos atrás, eu entrei numa faculdade com 16 anos. Faculdade, entendeu? Como que é? Aí, eu tinha para escolher medicina, engenharia e direito. Aí tinha literatura, tinha filosofia, pedagogia. Terminava por aí. Eu tinha isso para escolher, tudo bem. Eu tinha isso para escolher. Era fácil. Hoje, não, eu quero ser influencer. Existem profissões que eles chegam hoje. Tem um paciente meu que ele vai ser, deixa eu ver, eu não sei nem dizer. Ele vai ser um hacker do bem. Aí tem um nome para isso. Ele vai invadir as coisas, vai ser contratado por empresas para evitar que os hackers do mal invadam as empresas. E para isso tem uma formação. Trabalhar de segurança na internet. E vão ganhar muito dinheiro com isso. Mas poucos. A dificuldade, eles chegam para mim, terceiro ano do ensino médio. Doutora, eu vim aqui por quê? Porque eu não tenho a menor ideia do que eu quero. É todo frequente. Ou então, estou no terceiro ano de uma faculdade, doutora, eu vim aqui porque ansiedade, né? Eu não quero mais essa faculdade. E morrem de medo de dizer aos pais, porque houve investimento. Você era no terceiro ano. Eu recebi um aluno uma vez, ele estava no quarto ano. Não, estava no último ano. Faltava um semestre para terminar direito e ele não terminou. Porque detestava direito. E não conseguiu dizer aos pais, olha, cadê a intimidade? Com os pais? Não tem. Aí entra a ansiedade. E a ansiedade, nossos filhos com ansiedade correm o risco da ideação suicida. E outra coisa, e o pior, não sei se é o pior, se é o melhor, mas eu acho que é o pior, porque eles não são suicidas. Suicida tem toda uma característica totalmente diferente. Eles apenas não sabem o que fazer diante da dor que sentem. Ou diante dos pensamentos acelerados. Tá entendendo? Que não tem resolução, que não tem saída. Aí, 12 anos de idade, se joga no seu apartamento. Se tivesse alguém do lado, não se jogava, não. Se a porta estivesse trancada, não. Eu tinha uma relação muito boa com Isamitiba. Isamitiba é um psiquiatra paulista, morreu uns 5, 6 anos atrás, né? E, para mim, um dos psiquiatras da infância e adolescência mais brilhante, tem muitos livros, né? E ele dizia,
A casa é dos pais. Os filhos têm uma concessão, porque os pais são responsáveis e eles moram na casa dos pais. Até que eles sejam independentes e vão embora. Então, quem manda são os pais. Porta fechada, nem pensar. Ai, doutora, chegam para mim, né? Está invadindo minha privacidade. Eu digo, privacidade do quê? Você sustenta sua casa? Quem é que compra para você sua farda, seus livros e que lhe mantém para que você tenha uma educação? E um dia seja você o pai ou a mãe. Eles, então eles que mandam. Celular, Uhum. pais tem que ter, tem que ter. Pronto, aí vem a outra parte da nossa live, que é o quê? Né? Temos que fazer o seguinte, um resgate de muitas coisas que foram perdidas e que hoje fazem falta. Porque está cada dia pior. A questão da sexualidade, não, a questão de gênero, hoje é Uhum. perigosa, certo? É muito comum, não existe uma semana e eu no meu consultório não chega uma menina sofrendo, se cortando todinha, nível de ansiedade lá em cima, que não me diga assim, eu não me identifico com o meu gênero. Eu quero que você me chame de... Existe um nome que eles gostam muito, porque eles procuram um nome que seja para mulher e para homem. Eles gostam muito de Max, que vem de Maxine, que é feminino, né? Uhum. Ou qualquer nome que remeta ao masculino e ao feminino. E o menino a mesma coisa. Eu tenho meninos, eu tenho pacientes, meninos e meninas, que estão em transição antes dos 18 anos. Será que é real? Será que é real? Isso é o questionar. Será que é, né, real? Ou será que você está sendo influenciado? Não, Né? Tá na influenciado, moda hoje. influenciado não tem dúvida. Mas no meio dos influenciados existem os reais. Mas não é. Uhum. O que, o que fazer? LGBTQIA+. Aí vamos para a questão ideológica. Lógico, isso tem um lado muito bom, que é o lado de que eu tenho o direito de ser quem eu sou. E hoje eu tenho uma porta para isso, que antes, na minha época, não. Gay, na minha época, era doença. No DSM, Uhum. era considerado doença. Não é? Alguns anos atrás é que foi tirado. Não é, minha gente. É uma variação da espécie. Todas as espécies têm. Todas. Tá certo? Então, a gente tem que acolher. Tá? De acolher até que todos sejam, vai uma distância muito grande. Porque não é verdade. Não é verdade. E a gente tem que ver. Quando chega um paciente meu, de primeira vez, com ansiedade altíssima, na maioria, na grande maioria, é um problema relacionado à sexualidade. A grande maioria. Sou bi. As meninas hoje, de 10, 9 são bi. E tem o bi de festa. Aí a gente tem Como que... é o bid festa? Não conheço esse termo ainda. Já é um pouquinho antigo, porque seus tempos pariu. Bi de festa é o seguinte, nós vamos para uma festa. Eu gosto de menino. Gosto. Mas eu chego na festa, não tem menino, vai menina mesmo. Apenas pela sensação. Aí é onde eu digo a banalização do sexo. Certo? É um risco. Quando eu saio da festa, eu volto a ser hétero. Ou vice-versa. Eu sou gay. Não encontrei ninguém, vou. Somente sensações. Relações sexuais a partir de 13 anos, em média. Onde eu não tenho nem o corpo totalmente preparado. Os hormônios começaram ali por volta de 11 anos, agora tem uma puberdade precoce, começa aos 10, que a hipófise está dormindo. Na infância, a hipófise está dormindo. De repente, naquele relógio biológico mágico, que a natureza é mágica, aí acorda a hipófise, aí manda hormônio para a corrente sanguínea, que vão ser os proto-hormônios que vão fabricar os hormônios sexuais. Aí começa a mudança do corpo. Aí começa eu, que odiava aqueles meninos chatos, hoje eu olho para ele e digo, ele nem é tão chato. Ele é até, né? Isso é hormônio, minha filha. Isso é hormônio. Uhum. O que acontece se... Isso é uma coisa. A outra coisa é a minha condição sexual, porque não é preferência, nem opção. A opção é você puder escolher. Aí eu tenho opção. Mas eu não posso escolher o meu gênero, a minha sexualidade. É o que você é, né? Eu sou. Tem coisas dramáticas. Tem coisas dramáticas no consultório. É um consultório que, às vezes, eu saio, não consigo chegar em casa, só chego para dormir. Termino 9 horas no meu consultório,
né? Faço consultório todos os dias, só chego para dormir de pesado. E, por outro lado, tem dias que é só festa. Não tem coisa melhor do que a adolescência. Para você ser adolescente, lidar com adolescente, você tem que reviver a sua. E tem que gostar. Você pode fazer outras especialidades. Todas você tem que gostar, óbvio. Você tem que gostar do seu trabalho. Mas a adolescência você não faz sem gostar. Não consegue. Porque, Ju, eu atendo meus adolescentes no consultório. Quando eu saio, eu já tenho, não sei dizer quantas mensagens que eu tenho no WhatsApp. Daí eu passo a atender. Hoje, você vê, eu saio do consultório hoje, que eu começo de manhã, na quinta-feira, e termino 4 horas da tarde para poder ter um pouco de... para fazer alguma coisa, né? Eu hoje atendi, até a hora de nós conversarmos, eu atendi no celular 6 adolescentes. 6 demandas, porque as demandas deles são para ontem. O adolescente tem uma noção de tempo muito diferente da nossa. Tudo para eles é pressa, pressa. Quando diz assim, não, você tem paciência que no final do ano, eu quero isso agora. Não, não posso agora, só posso no final do ano. No final do ano não dá não, porque eu morri. Uhum. Ele já morreu. É tudo para ontem, né? Porque a natureza tem pressa que aquele ser amadureça. Os hormônios estão ainda aí. A Karina, oh meu Deus, Karina, coisa Tem um linda. monte de paciente aí falando e lhe Tô vendo. agradecendo. Não acredito no que meus pacientes dizem, porque são meus cabos eleitorais. Ai, coisa linda, Karina. Oh. Então, veja, é preciso alerta. Coisa tá complicando, se você me perguntar, Luiz, isso vai para onde? Não sei. Nós temos um planeta para cuidar. São eles que vão cuidar. Como é que vai ser? Agora, a história mostra que ela se desenvolve em ciclos, não é, minha filha? Se desenvolve em ciclos. Já houve ciclos, fez. Aí há uma ebulição ali, não é? Aí simplesmente, eita, Betânia! Meu Deus, meu paciente estão tudinho aqui. Minha nossa, Coisa boa. viu? Então eu tenho esperança de que tá vendo um movimentozinho, mas é muito incipiente, sabe? Das pessoas já, por exemplo, meninos que não querem namorar. Uhum. Não, enquanto eu tenho o bidifé, eu já tenho alguns meninos apontando que querem ficar, porque dá ansiedade. Vive na caça. Nós voltamos à caça pré-histórica. Só que a gente não está caçando para comer. A gente está caçando para se relacionar. Uhum. Olha só. Ansiedade. Ansiedade. Sempre. Sempre. Você falou da questão da família, né? Adolescente ansioso, tem a família que está ali também doente junto com ele. Não tem. E, É assim mesmo. e Família. quando a família é bem estruturada, esse adolescente, ele passa por essa fase de uma maneira mais tranquila? Você não faz ideia da diferença. Infelizmente, as famílias, que a gente chama de famílias funcionais hoje, são exceção, não a regra. Como já foram no passado. Por quê? Porque as coisas eram mais fáceis, os valores eram aqueles. Certo? Quais são as características de uma família funcional, doutora Luísa? Intimidade. Eu resumo, intimidade. Eu gosto de ficar com meu filho e meu filho gosta de ficar comigo em determinados momentos. Ele deixa o celular e vem ficar comigo. Sim, os adolescentes de famílias funcionais, famílias onde famílias se divertem juntas. Não existe diversão junta. Claro, na adolescência existe um afastamento. Eles precisam de ter o espaço, mas eles voltam. E quando eles voltam, eles têm que encontrar o acolhimento da família. Aqui também é divertido. Você está entendendo? Então, famílias que viajam juntas. Essas são as características que eu observo. Os livros contam, mas eu observo no dia a dia. Viajam juntos, riem juntos. Obviamente se respeitam. E existe limite. Quem manda são os pais. Quando o pai chega para mim, doutora, não sei o que fazer. Se eu sou muito rígido, ele quer se matar. Se eu brigar muito, ele quer se matar. Se eu tenho liberdade, dou muita liberdade para ele, ele vai beber, vai fazer tudo coisa errada na rua. Aí eu faço assim, peraí, tem dúvida? Tem. Se você tem dúvida, seja mais rígido. Uhum.
menor. A negligência, ela é aterradora. A negligência, eu acho, é aterradora não só para o adolescente, mas para os pais. Porque o sentimento de culpa que eu vejo nos pais no meu consultório, se eu tivesse feito diferente. Mas eu não sabia. Aí vem aquela grande questão. Hoje não dá para ter filho sem ter conhecimento do que é ter filho. Uhum. Não dá. Não Desde basta. pequeno, né, doutora Luísa? Esses limites, essa intimidade vai sendo construída desde o bebê. Desde a gravidez. Antigamente, para ter filho, bastava ter amor e condições de criar. Hoje isso não é mais suficiente. Eu tenho que ter amor, tenho que ter condições de criar, tenho que ter conhecimento do que é que eu tenho dessa tarefa, que é a mais bela que existe. É cuidar de um outro ser humano. Tá entendendo? Mas o ser humano está mudando rapidamente. Se eu pegar 40 e poucos anos, pais, 40 e poucos, a adolescência não tem nada a ver com a adolescência dos pais de 40 e poucos anos. Não tem. De jeito nenhum. Aí chega uma mãe com uma menina de 20 anos na faculdade e o namorado chega, só pode ficar até 9 horas. Totalmente não sintonia, diferente daquela que solta aos 13. Dá no mesmo. O que essa adolescente vai fazer? Mentir. E eu vou dizer uma coisa, mentira nunca. Eu ensino a eles que mentira nunca. Pior das verdades é melhor do que a mais tenra mentira. Porque senão serão duas punições e mais a decepção da família. E para você curar uma decepção é difícil. Mas às vezes eu compreendo a mentira deles. Você está entendendo? Eu não aceito, mas eu compreendo. Porque não tem alternativa, porque às vezes existem pessoas que se fecham completamente. As pessoas que têm uma religião mais severa estão totalmente desatualizadas. E eu não estou dizendo para se soltar os filhos. Na dúvida, o mais rígido. Uhum. Melhor. Porque o mais rígido não tem tanta ansiedade. Tem com pressões outras, né? As escolares. Hoje, o que mais pressiona o adolescente para a ansiedade é a escola. Sem dúvida. E uma escola que ele vai utilizar muito pouco do que aprendeu lá. Muito pouco. E os pais ficam se matando e competindo por nota. Escola que tem aluno de destaque. Minha filha, o que é isso? Num conhecimento que não vai ser utilizado. E as escolas não gostam quando eu falo isso. Mas eu falo com carinho, porque eu sei que as escolas também estão procurando caminhos. Eu não falo no sentido de fazer, como é que se diz? De fazer uma crítica negativa. Não, mas isso não está funcionando, não estão vendo. Aí eu me mato. Principalmente depois dessa pandemia, né? Voltaram. Não, aí piorou, isso já existia. Mas depois da pandemia, estão procurando caminhos. A escola está procurando caminho e a família está procurando caminho. Os meninos estão procurando caminhos e ninguém está achando caminho. Está todo mundo perdido. É aí onde eu acho que vai ter a solução. Se todo mundo está perdido, a gente vai achar o caminho. Eu espero. E para Por onde isso, começar nessa busca desse caminho? Já que tem muitos pais aqui, né? A maioria é tudo pai, tudo pai. Oh, meu Deus do céu. Eu acho que eu estou pensando, sabe em quê, Ju, agora, vendo aqui o pessoal, eu acho que eu vou me candidatar. Se eu tivesse uma tendência política, eu acho que eu me candidatar. Aqui, meus pacientes, eu acho que me elegeriam. Olha aí. Oh, coisa linda, meu Deus Levantando do céu. a bandeira da adolescência. A vida toda eu levantei da criança na área do comportamento, quando eu comecei em pediatria. Mas depois, eu não disse para você, eu fui dona de escola durante 25 anos. Minha irmã era professora e ela dirigia, e eu estudei durante 25 anos família, criança e adolescente. Você sabe o que é você fazer uma coisa natural? Para mim, fazer adolescência é a mesma coisa de eu beber água. Uhum. Entendeu? Eu tenho uma identificação com o adolescente que é de dentro mesmo. Mesmo, entendeu? Então, para mim é fácil. Por isso que eu digo que eu não me aposento. Só me aposento na compulsória, que eu já expliquei. Na aposento. Certo? Mas até lá, não. De jeito nenhum. Entendeu? Conhecimento.
Os pais procurem saber o que é adolescência. Nem sempre aquilo que eles estão fazendo é só malcriação. Por trás de uma malcriação, às vezes tem uma dor muito grande. E às vezes não, tem falta de limite mesmo, que merece limite. Você tem que saber identificar. Então, na dúvida, vai pro limite, né? Não, 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 não. O limite sempre. O limite. Não, eu disse, na dúvida, a rigidez. Vou afrouxar aqui ou vou ser rígido? Aperta. O limite sempre. Como colocar o limite de maneira mais flexível, de maneira mais rígida. Se tiver dúvida, vai para rígido. O prejuízo é menor. É menor. E se o adolescente, estou falando do adolescente, sem outras complicações, a não ser as complicações das sociais e as complicações da vida. Mas o adolescente tem TDAH. 6% da população mundial apresenta o TDAH, que não é uma doença, é um transtorno, tá entendendo? E essas complicações da adolescência se tornam superlativas. Aí vem o pai e diz assim, doutora, não estuda porque não quer, não se interessa. Se ele se esforçasse ou ela se esforçasse um pouquinho, e dentro dela, ela está se esforçando o máximo, mas não consegue. O que é que você, você, Ana, pega, como é o nome do seu filhinho de 11 anos? Davi. Se Davi tivesse dentro dele, que você não sabe, uma dificuldade que você ainda não percebeu, porque uma criança é normal, e você tivesse o topo todo. Você não faz porque você não quer. Você não faz porque você não se esforça. Se você se esforçasse e conseguir, qual seria a sensação? É, a sensação de... Minha mãe sabe. Então, eu é que sou diferente, eu é que não sou bom. A autoestima, ó, cai. A segurança vai lá nos pés. Aí, quando ele está com 16, 17 anos, fica muito mais difícil. Tá entendendo? Então, conhecimento gera intimidade. E na hora que você compreende o que está por trás daquele comportamento, você passa automaticamente a tomar... Quem é? Carla, dizendo que você fala a linguagem do adolescente. Por isso que os pais e os pacientes são apaixonados por você, doutora Luísa. A questão da identidade, né? Porque para você fazer adolescência mesmo, quando você faz a formação, você revisita a sua adolescência. Claro que você revisita e atualiza. Só que agora a gente está correndo, porque todo ano tem uma mudança grande. Agora surgiu, sim, metaverso. Eita, e agora? E agora? O que está acontecendo? DR. DR para você é o quê? Discutir a relação. Para eles é realidade DR. Realidade... Não é? Realidade DR. Realidade possível. Sabe o que eles estão fazendo em sala de aula? Estão assistindo aula. Aí, de repente, eles vão para a realidade desejada. DR. Realidade desejada. Aí eles pegam, escrevem, escolhem o personagem e se transportam para o mundo de Harry Potter. Se for Harry Potter. Para o mundo de Wimbledon. E eles são um personagem que eles fazem parte ali dentro e o professor está dando aula e ele está neste mundo. Tá é muita coisa para minha cabeça. É o risco, minha querida. Por que eu faço isso? Me diga. Vamos fazer um exercício. Por que o adolescente está fazendo isso? É porque esse mundo não está sendo bom. Ou eu não estou conseguindo levar. Eu vou para outro, procurar outro. Sabe o que é o risco? Eu ficar lá. Eu tenho um paciente um pouco mais antigo, não vou dizer o gênero, né? É uma paciente que aos 8 anos tinha um nível de inteligência lá em cima, aos 15 anos era um deficiente mental. Saiu, psicotizou, porque não conseguia lidar com as coisas do ambiente. José, meu filho mais velho, do coração. Olha, esse eu criei também. Veio para minha casa. Coisa boa. Entendeu? E agora nós vamos enfrentar isso. Vem aí o quê? Essa inteligência artificial. Como é que nós vamos enfrentar isso? Tem que conhecer e tem que aprender, né? Intimidade, que gera confiança, gerando confiança, tudo é mais fácil. Hoje, os filhos não confiam na família. E a família não confia nos filhos. Essa menina que eu falei, né, da mãe, porque não é rigidez, entende? É distância da filha e que não sabe o que está acontecendo, simplesmente a filha já me disse que
quer seguir o caminho dela o mais rápido possível e quer se distanciar. Ao invés de fazer aquela volta que antigamente era natural, minha inimiga aos 15 anos, aos 18, minha melhor amiga. Aí sim eu vou poder ser uma amiga de uma filha, quando ela já está totalmente formada. Antes, pai e mãe não são amigos, são pai e mãe. Tem autoridade. Se não tiver autoridade, está sendo negligente. A gente vê muita questão da falta de respeito, né? Dos filhos com os pais. Se brincar, tira o celular, tira o computador, vai apanhar, o pai ou a mãe. Não, é muito comum. Eu tenho pais no meu consultório que apanham dos seus filhos. Pai e mãe, principalmente pai de meninos, é o mais comum. Tá entendendo? Eles entram num nível de irritabilidade e de impulsividade tão grande que quando tira o celular, eles têm síndrome de abstinência. Tem mesmo. Eu não sei se você sabe que a dependência tecnológica é tratada com internação semelhante à dependência de drogas ilícitas, do mesmo jeito. Eu já mandei uma clínica no Rio, que é a única que faz isso no Brasil, já mandei 2 pacientes meus para internamento por dependência tecnológica. Entendeu? Como é muito grave. É muito grave. E os filhos não confiam nos pais, os pais não confiam nos filhos. Aí chegam para mim, 13 anos. Minha mãe não confia em mim. Eu digo, ela confia, ela não confia no mundo. Ela está lhe protegendo do mundo. E você aproveite. Porque vai haver um momento que ela não vai estar. Eu pego muito pesado com eles. Eu pego. Mas é o modo de pegar. Porque eu não discuto o que um pai e uma mãe diz, Juliana. Eu discuto como diz. Uhum. E isso está permeado pela intimidade. Eu amo meu filho, mas eu não sei como amar esse filho. Para mim é um estranho. E é. E ainda tem mais outra coisa. Filho se distancia. Não é? A adolescência precisa do distanciamento. Porque senão vamos ter os Peter Pans. Tenho 6 pacientes Peter Pans. Quantos anos eles, doutora? 46, 43, 44, 38. São pessoas que não caminham na vida, não saem de casa, não se relacionam, não têm um trabalho. Mamãe me dê 50. Já pensou a tristeza? Começa a faculdade e deixa. Não funcionam, certo? Tiveram tudo nas mãos e não conseguiram. Ficaram com medo do mundo. Ficaram ali, ó, dentro de casa, entendeu? Isso é muito triste. Ainda bem que não é, o percentual não é tão grande, entendeu? Mas existe. E aumentando. Porque os filhos estão ficando em casa, né? Eu tenho um de 42 anos em casa. Pela facilidade. Morando só, eu morando só. Melhor juntar, né? Mas ele tem 42, querida. Ele já está formado, ele já é independente. Você está entendendo? É outra coisa, é outra história. Uhum. Certo? Mas, dentro de casa, dependente de mim? Não, minha filha. Isso está errado. O fluxo aí está errado. Entende? E a gente precisa cuidar, Juliana. Precisamos cuidar. É conhecimento. Vá procurar pelo meio que lhe for mais acessível. Vá procurar profissionais. Se você não tiver condição, ou mesmo não gostar, vá ler. Existe hoje material abundante sobre tudo que está acontecendo e muito material que não lhe leva a canto nenhum porque ninguém sabe o que fazer. Aí entra o quê? Entra o amor. Aí não tem erro, não. O amor. É a receita principal, né? O amor amoroso. Aquele amor que aquele menino, né, cantava muito, né? Que é Paulo aos Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, né? O amor, ele é amor, o amor é amoroso, o amor compreende, o amor acata, mas o amor, amar não significa fazer o que meu filho. Muitas vezes amar significa fazer o que ele não quer porque não sabe que precisa. Uhum. E eu preciso estar muito firme, porque ele chega a dizer, mas a mãe de fulano faz. Eu digo, mas que pena que sua mãe não é a mãe do outro, não é? Olha, já pensou se todas as mães fossem exatamente a mãe do seu amigo? Não, não é assim. Entende? Então, já disse, conhecimento gera intimidade. E gera as atitudes. E não tem pai e mãe são professores, advogado, cozinheira, motorista, babá. Todas as profissões estão contidas, todas. E são os melhores. Quando exercem a sua atividade real, presente. Ah, tem uma autora que diz assim, a autora francesa, que ela diz, não me lembro o nome dela, ela diz assim, não, porta junto ao
A quantidade de tempo não importa. O que importa é a qualidade. Não, senhora. Importa os dois. Importa os dois. Claro, a qualidade é um desastre. Quantas vezes eu tenho outro paciente hoje, atual, está com 17 anos, e não quis fazer faculdade, não quer. Foi uma luta para convencer os pais que ele não queria fazer faculdade, mas os pais aceitaram, né? Aí ele diz, eu vou para casa do meu pai separados, eu vou para casa do meu pai. Ele reclama porque diz que eu não gosto de ir para lá, mas quando eu vou, ele não fala comigo. Está o tempo todo na televisão, ou está no celular, né? No ou está aí. Entendeu? E muitas vezes a gente faz isso sem se aperceber. Você acha que os pais vão fazer alguma coisa para prejudicar os filhos porque querem? Não. Os pais estão sofrendo. Estão dentro do seu sofrimento também. Numa sociedade. Você veja o mundo como é que está. Veja a economia mundial. Aí vem para o Brasil, veja como é que está. Uma polarização política burra, estúpida. Está compreendendo? Estúpida, onde as pessoas estão brigando dentro de casa. Verdade. O que é que você briga por conta de política? Política não. Política é outra coisa. Política é uma coisa muito superior. Por conta de política, você briga. O que é que seu filho adolescente traduz? Qual é a tradução para ele? Me diga, minha filha. Qual é a tradução? Olha, a coisa séria é assim. Aquela criança pequena faz assim. Eu fiz isso. Quando estava plantão e tudo no começo. Uma vez minha filha estava, aí eu morta de cansado, alguém ligou e disse, diga que eu não estou. O que foi que eu ensinei para essa menina? E para eu ser respeitada, eu preciso mentir. Que a mentira pode ser uma coisa boa. Até isso, se a gente não souber, a gente está faltando conhecimento, a gente está prejudicando nosso filho. Entendeu? É assim. Tem que estudar antes de engravidar, né? Para já começar certo. Mas o pior é que muda a todo momento. Eu não digo estudo formal, mas eu digo conhecimento, sim. Conhecimento com outras pessoas que já têm. Tá entendendo? O conhecimento, ele está disponível. E os meios são mais variados. Quando a coisa complica, aí não dá, é o profissional. Não é todo profissional. Ainda tem essa. Ainda tem essa. Doutora Luísa, tem umas perguntinhas aqui chegando. Vamos fazer? Se você me... é um problema. Eita, a gente já passou de uma hora, completou uma hora. Acho que tem umas 10 perguntas. Deixa eu olhar aqui. Olha, porque às vezes elas são parecidas. Pode fazer. Quando levar o filho ao profissional? Eu estava falando agora. É o seguinte. Quando todas as atitudes que os pais estão tomando não estão surtindo efeito. Você não consegue mais. E você pare, fecha o olho e lembre. Até quando surtiu efeito? Até que idade? Até uns 4 anos atrás, eu ainda conseguia. Agora eu não consigo mais. Agora eu estou vendo meu filho beber, eu estou vendo meu filho mentir, eu estou vendo... E tudo que eu faço não funciona. Aí é profissional, minha filha, não tem jeito. E profissional para fazer a psicoeducação, né? A gente chama psicoeducação, uns chamam neuroeducação, mas é psicoeducação mesmo. Educar os pais. Muitas vezes eu atendo o adolescente, mando o adolescente para casa e chamo os pais, fico atendendo só os pais. Isso é muito comum. Porque E esse ajuste nos pais, o efeito vai direto para adolescente. Totalmente. Que adianta eu estar com adolescente se os pais não sabem o que fazer? Não adianta. De jeito nenhum. Entendeu? Isso também é comum acontecer no meu consultório. Ok? É isso. Não consigo. As coisas estão piorando. Tudo que eu faço não dá certo. Não funciona. Profissional. É isso aí. Pais separados, doutora Luísa, e que pensam diferentes, como fazer no adolescente? Eles vão destruir os filhos. Não tem jeito. Isso mesmo que não sejam separados. Se for separado, piorou. Mas se não forem separados, tem que existir uma linha de pensamento que a criança, desde criança e adolescente, não entre ali. Eu tive um caso gravíssimo na minha... Eu ainda não tinha entrado para a adolescência, não, ainda era pediatra, e uma paciente minha acabou o casamento dos pais. Ela simplesmente inventava mentiras terríveis, tá entendendo? Sobre os pais um para o outro. E eles se separaram. Porque entra na brecha. Você deixa a brecha.
Aí aquele que accede mais, né, vai ser o bonzinho, é o pior. É o que o filho mais vai odiar na adolescência, é aquele que permitiu demais. Porque ele vai ter respeito pelo outro. Separou, é uma outra questão, separação. Os filhos sofrem muito na separação. Quer dizer, os filhos sofrem muito não é na separação. Ninguém se separa porque o casamento está maravilhoso. Se separa porque tem problemas. Já vem sofrendo, né, nesse processo. E o casal sofre também. Quando há separação, sabe o que é que eu escuto dos meus adolescentes? E crianças também, crianças maiorzinhas. Ai, que alívio. Tem um menino que chegou para mim 6 anos e disse, doutora, depois que meu pai separado, minha bunda não aperta mais. Vivia tenso. Como havia conflito, separou, tudo bem. Você sabe qual é o que destrói? É a separação. Como os adultos se comportam depois, porque eles usam, na maioria das vezes, os filhos como moeda de troca. Discussão de pensão é a discussão sobre as questões materiais, tá certo? Então, é isso. Um usa a questão da alienação parental, é uma coisa que existe mesmo. Então, o que fazer? O que fazer? Ah, vamos ter que procurar ajuda profissional. Ah, mas sabe qual é o problema? Um deles não quer vir. Porque sabe que está errado. Não quer expor a sua fragilidade. Aí o que é que eu digo quando isso acontece? Para o outro que quer trazer, né? Doutora, não vem de jeito nenhum. Eu digo, então você recue. Recue em bem de seu filho. Veja, vai conseguir uma pensão, tudo bem, né? Eu tenho no meu consultório pais que foram presos porque não pagaram pensão. Meu consultório. Certo? Não pagaram pensão. E os filhos? Eu estou dizendo que o pai deve não pagar? Pelo contrário. Irresponsável, tem que ir lá. Mas os filhos não podem estar no meio. Aí eu preparo o meu consultório seguinte. Esse é um problema do seu pai e de sua mãe. É do adulto. Não é seu. Não existe esse pai e mãe e esse filho. Isso é uma frase que todo mundo diz. Você ama seu pai. Outra coisa. O que fica com a guarda muitas vezes, você é todinha seu pai. Né? Características negativas. Né? Claro que ela tem que se parecer com o pai ou ele. Como se parece com a mãe. Entendeu? Então, como é que eu, que amava essa criatura até um dia desse, essa criatura mudou de endereço, não é? E agora eu não amo porque, e nem posso ser, me sinto mal, me sinto culpada porque sou como ele. É uma destruição total. Então, a separação é solução. Não faço apologia da separação, não. Eu faço apologia da união feliz. E feliz não tem problema, não. Uma união que tem problemas é uma união infeliz. Não, de jeito nenhum. Mas o que acaba é o pós-separação. E aí, eu agora estou felicíssima. Tem um casal que estava nessa guerra e chegaram a um denominador comum, minha filha, nesse dia. Foi uma felicidade tão grande que eu senti. Eles entenderam que não tem nada a ver. Eles se idam para lá, tá certo? Mas se unam num amor que houve outrora, tá certo? Em prol daquela criatura que se colocou no mundo. É fácil? Dificílimo. Mas é o caminho, não tem outro. Olha, tem aqui o Rodrigo perguntando da influência dos jogos violentos. Olha, Esses jogos. muito questionado, Rodrigo. Isso. Muito questionado. Que você vai ficar impressionado, que impressiona é, se eu for assistir um filme de terror que eu não assisto, eu não durmo. Fica impregnado na mente. Mas há uma discussão, a maioria dos trabalhos dizem que não vai induzir a violência. O que induz mais a violência é negligência. É negligência e eu recebi um adulto no meu consultório semana passada, eu não atendo adulto. Mas o que é que acontece no meu consultório? É o pai ou a mãe de uma criança que eu atendo, pelo amor de Deus, me atenda que eu tenho quase a mesma coisa. Aí eu vou esse pai que tem vínculo, tá certo? Ou uma tia. Eu faço isso, mas eu não atendo de porta de entrada, eu não atendo adulto. Mas atendi essa, que era mãe de um paciente, da criança, não é? E quando criança, então eu fui atender, e quando eu fui fazer história, né, da mãe, era uma história de violência familiar que levou a mãe a ter aquele comportamento. E não era violência. Então, a violência, ela está principalmente nos meus arredores, ao redor de mim. É a violência dentro de casa e a violência nas ruas.
o medo de sair nas ruas, o medo dos pais, porque o adolescente não tem muito medo, não. O adolescente acha que vai acontecer com o outro, com ele não. Por isso que ele se acidenta. Por isso que eles se ferram, como eu digo a eles. Vocês se ferram por conta disso, rapaz. Tem que escutar os mais velhos. Senão tá ferrado, tá ferrado, tá ferrado. E depois vem aqui pra gente consertar. É assim que eu falo com eles, tá entendendo? É desse jeito. Então não tem nada cientificamente comprovado que os jogos violentos induzam a violência. Mas eu prefiro que meu filho não viva nisso, porque vai pelo menos ter impressão. Vai sim, ficar impressionado. Talvez a dependência pelos jogos, aí quando tira a dependência, que é a mesma coisa se tirar Mas uma droga. é ele estar, seja violento ou não, ligado no mundo só de jogos, sem ter experiência do cotidiano, principalmente com a família. Quando a família sai, ele fica para jogar. Certo? Quando eu não quero mais ir para uma reunião de família, para casa de uma tia, de uma avó, a família alargada, ampliada, não querem. Que história é essa? Tem que ir. Tem que ir. São pessoas de mais idade, que daqui a pouco não estão mais aqui, que tem algo a oferecer para eles. Entendendo? Agora, quando eles estão nos jogos, sejam eles violentos ou não, isso é que é preocupante. É estar direto no jogo. Entendeu? Descobri que meu filho está mentindo para mim. Devo perdoar? Devo dar uma segunda chance? Como lidar com a mentira? Porque a mentira de uma criança de 8, 9 anos é diferente da mentira do adolescente, é diferente da mentira do adulto. Um menino com 8, 9 anos, ele mente porque está com medo do pai de ser repreendido. Aí isso é um mecanismo de defesa. 15 anos, 15 anos. 15 anos é a mentira do distanciamento. Você senta com ele e diz, eu sei que você mente, por isso, por isso, por isso. Agora eu quero saber por que você mente. Por que você não tem coragem de me dizer? Aí é onde entra a coragem dos pais de se visitarem, de se analisar o comportamento seu em relação ao filho. Tá entendendo? Tá com medo. Ele tá com medo. E tem outros não. Tem outros que mentem porque se habituaram a mentir. Aí ele mente não só no contexto familiar. Mente na escola, mente com um amigo. Aí isso tem que ser... Existe uma patologia que a gente tem que ver, que é a compulsão por mentir. Mas não, normalmente isso não é o caso. O caso é, eu minto o quê? Sim, você analisar a mentira. Eu vou para casa de um colega, olha, o que eu tenho de adolescente que diz que vai para um canto e vai para outro, e eu não posso dizer aos pais, eu tenho que ir por outro caminho, porque existe um acordo de sigilo legal. Tem direito a sigilo. Eu não posso dizer aos pais, a não ser que haja risco de... Certo? E eu não digo, né? E eles sabem que eu não digo mesmo. Mas, para não ter a responsabilidade de conduzir de outra forma. Aí o que é que eu faço? Me liga quando chegar lá. Aí eu fico 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã. Meu Deus. Olha, ainda, doutora, ele não veio para a festa. Porque senão eu assumo a responsabilidade, né? Eu tô para eles 24 horas. Olha aí, que coisa boa. Por isso que esses pacientes são todos apaixonados. Converse com seu filho, converse e pergunte a ele por que mente. Aí ele vai dizer, minto porque se eu lhe pedir, você não deixa. Aí ela vai ter a oportunidade de dizer, meu filho, eu não deixo. Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Normalmente é o medo que tem do mundo. Medo da bebida, medo do risco, medo da droga. E é um medo real. Mas ele precisa saber. E você não está desconfiando dele. Você está protegendo, pelo contrário. Converse. Intimidade. Cigarro eletrônico na escola, com os amigos, o que fazer? Cigarro eletrônico em canto nenhum. O Brasil agora proibiu, mas a lei no Brasil é aquela lei que pega, lei que não pega, não é? Não tem fiscalização. O cigarro eletrônico veio com propaganda enganosa. Ele veio para dizer que era uma maneira de você deixar de fumar, porque a nicotina, ela é uma droga poderosíssima, que você, para se livrar, você leva anos para se livrar. E tem um comprometimento físico muito grande, muito grande. Fígado, pulmão, baço, é uma coisa horrível, né? Então surgiu o cigarro eletrônico. Sabe o que é que acontece, minha filha? 10 minutos de uso do cigarro eletrônico equivalem nicotina e outras substâncias a 4 maços de cigarro por dia. Houve um engano absurdo desses jovens e hoje estão fumando direto. Proibir. Não fuma. Acabou. Mas é difícil.
porque ele vai encontrar, ele não tem o dele, mas tem o do colega, e aí vai. Aí o que é que sobra? Diga aí, Ju, o que é que sobra? Conversar. Não, Conversar, pegar publicações, mostrar. Que eles não têm mostrar. publicações quando a gente mostra, não, porque eles acham que é mentira. Tá entendendo? Eles acham que é. É assim. Deixa essa live salvo, com certeza. Vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, tá, Carielo? Também já disse aqui várias vezes, doutora, que você salvou aqui, Andréa Carielo. Meu André, anjo. faz muito tempo que eu não vejo, Andréia. Minha filha, olha, é gente demais. Também são 44 anos, né, minha filha? 44 anos, imagino. Quantos adolescentes. É, criança e adolescente. Oh, Entendeu? doutora Luísa, olha a pergunta aqui. Minha vontade é lavar as mãos com meu filho. Ele não me obedece e está... Idade. Tá Idade. aqui. Ele não disse a idade. Ele não me obedece, não respeita, não estuda. E aí? Isso é aquele caso que remete à primeira pergunta, quando mandar para o profissional, certo? Tem horas que os pais não vão resolver, né? Não resolve. E vai largar de mão? Vai largar de mão quando estiver na delinquência, porque eles vão à delinquência. Eu tenho vários pacientes que já foram presos. Muitos. Classe média, classe média alta. Não existe, não, entendeu? Não, minha filha. Vai o profissional. Aí tem pode haver uma coisa, ele não querer ir. Tem problema não, vá você. Aprenda como lidar. Aprenda. Que aí, acontece isso também. Eu tenho um paciente, pronto. A mãe que me levar há uns anos atrás. Droga. E ele é alérgico. Esse paciente tem rinite alérgica, teve asma, né, na infância. Estava com 14 anos, mãe fez de tudo. Aí eu trouxe os pais. Eu disse, vocês querem orientação? Tudo bem. Fiquei, acompanhando esses pais, né? Dificílima a situação. Aí eu comecei a criar estratégias para chamá-lo para o consultório, certo? Mas não vinha de jeito nenhum. Aí uma vez ela pediu que eu ligasse. Aí eu disse, olha, eu não quero você no meu consultório, não, eu só quero quem quer. Porque tem tanta gente que quer ser ajudado. Agora é o seguinte, eu vou ficar, a partir de hoje, isso já faz alguns anos, à sua disposição. Na hora que você tiver num perrengue bem grande, que não quiser contar seus pais nem a ninguém, pode me ligar. O telefone não muda nunca. Quando foi há 3 anos atrás, a mãe me liga. Ele quer que eu marque. Esse menino não sai do meu consultório por nada nesse mundo. Hoje deixou tudo em 2 anos. Mas ele precisava ter amadurecido. Às vezes não dá. Aí os pais é quem tem que fazer. No caso dessa pergunta, foi perda de autoridade. Quando perde a autoridade, tem que pedir ajuda. Eu já chamei do meu consultório de polícia, um pai machucado chegou no meu consultório. Do meu consultório, eu fiz que ele ligasse para a polícia para pegar o filho dele, levar o filho dele. Porque o pai não tinha coragem. Qual é o pai que tem coragem? Não tem. Uhum. Eu tenho o que eu estou fazendo com esses anos de experiências que eu tenho. Lógico que foi um policial que ele conhecia, amigo da família, etc, etc. Mas sim, porque se o pai não fizer isso, a vida vai. E sabe o que, é que vai acontecer com esse pai? Vai amargurar, vai ter um fim de vida amargurado porque não fez o que devia. Entende? Nós recebemos da natureza, não estou falando nem de divindade, recebemos da natureza uma missão. É de fazer com que essas criaturas que nós colocamos do mundo sigam plenas. Uhum. Ok? Então, sim, não abra a mão do seu filho. Procure ajuda. Bebida alcoólica. Amigos desde cedo bebem. Eu proíbo, mas sei que bebe nas festas. Eu sei que esse é um problema muito sério, porque é É permissivo, né? Também a bebida até... É hipocrisia. Eu sei que ele bebe, faço de conta que não sei. Não faço isso, não. Eu sei que você bebe, então vamos sentar aqui. A bebida é assim, assim, assim. Pode acontecer isso, isso, isso. Então vamos combinar quanto você bebe. Se você passar da bebida e eu souber porque eu vou analisar, se possível eu vou medir até... Já cheguei a isso. Uma situação grave de mandar medir o teor alcoólico. Tá entendendo? Para poder saber. Eu já mandei tirar a porta de quarto. Sim, isso é Mitiba. Isso é Mitiba mandar tirar a porta do quarto. A casa é minha. Quer trancar? Tiro a porta, fica sem porta. Não quer comprar o quarto, fica sem porta para eu ver. Isso a Mitiba mandava fazer. Eu já mandar fazer exame de urina.
E eu digo a eles, eu vou mandar fazer seu exame de urina. Você não confia? Eu digo, não, confio não. Confio em você, mas não confio na droga. Você eu confio. Como você não sabe disso, eu vou lhe ajudar. Mesma coisa com o álcool, já fiz. Entendeu? Então, não. Senta, abre o jogo. Por quê? Como é que eu posso exigir que meu filho não beba se todo final de semana eu estou bebendo, o pai está bebendo, todo mundo está bebendo? Aí eu vou chegar e dizer, eu sou adulta. Eu posso escolher, eu sei que isso é prejudicial. É um discurso meia boca. Desculpe quando eu uso os termos, mas é porque eu sou habituada a usar os termos deles. Mas é bom falar assim, né, doutora Luísa? Tá? Porque eu estou dizendo, não faço e faço. Então, esse discurso não é muito crível, tá entendendo? Mas é necessário, certo? Não bebe. Ok, tá bebendo? Tá. Tô com um agora, 13 anos, vai fazer 14. Uma família evangélica, não queria de jeito nenhum. Eu digo, vamos lá. Sentei pai, mãe e ele. Vamos agora decidir o que é que a gente vai fazer. Botei os 3 dentro do consultório. Vamos decidir. Você vai continuar bebendo? Vai, vou. Como é que é? Dá para beber pouco? Dá para não beber? Aí eu vou explicar. Se você beber, mas não beber em toda a festa, para que você tenha o controle sobre a bebida e não bebida controlando você. Explico que existem os alcoólicos de fim de semana. Uma pessoa que só se diverte no final de semana com bebida, ela é alcoólica. Ela está dependente no fim de semana. Isso é o conceito psiquiátrico de alcoólico de fim de semana. Aí você começa a explicar. Tudo que eu falo com meus adolescentes, eu mostro, quando tem trabalho, eu mostro os trabalhos, mostro tudo. Quando eles vão amadurecendo, mais convincente. Quando são mais novinhos, estão nem aí, porque não acontece com eles. Acontece com outros. Com ele, não. Porque é a fase do superpoder, né? Eu posso tudo. Tá entendendo? Então, não. Conversa, não tem outra saída. Abra o jogo, diga, eu sei que você bebe, mesmo eu não permitindo. Fico chateada, fico decepcionada com você, fico insegura com você. Por isso é que eu proíbo. Não é muito mais verdadeiro? Mas tem o maior medo do mundo de contar para os filhos os seus sentimentos a respeito deles. Certo? E sabe como é E que a chega? questão da intimidade passa por isso, né? Menina, você captou? Sabe por quê? Pela falta de intimidade. Isso mesmo. Muito bem. É isso? Ó, tem uma pergunta aqui sobre Enem. Meu filho Sim. está ansioso, só quer saber de estudar, não vive mais. É. Como ajudá-lo? Você sabe que eu tenho um ponto de vista, né, sobre as escolas. Se eu tivesse poder no país, eu proibia que meninos do 3º ano do ensino médio fizessem Enem. Só iriam fazer Enem como era antigamente. Terminava o ensino médio, concluía o ensino básico, ia se preparar para a faculdade. Tempo de escolher, tempo de pensar, tempo de passear, tempo de, sabe? E se preparar para um concurso. Mas não é assim. Os pais, quando vão matricular, eu tive uma escola, né? Fui dona de escola, como eu falei, chegavam para matricular a criança no maternal e perguntavam se eu já tinha uma projeção de alunos meus do maternal quando chegavam no vestibular. Né? Então, é a necessidade de performance, a necessidade da competição, a necessidade do filho ser o melhor. Aí, com o WhatsApp, começaram as mães a brigar no WhatsApp. E isso as crianças e adolescentes veem. A brigar, discussão porque o meu filho é melhor. Não é, tem que ser melhor para ele, não é em relação ao outro. Eu hoje tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Depois da manhã, tenho que ser melhor do que eu fui hoje. Tá entendendo como é que é? Então, Enem. Existem meninos e meninas que se dedicam completamente. Se a ansiedade, que ela diz que ele está muito ansioso, não estiver impactando a vida dele, certo? Deixe. Deixe, porque é o tipo de pessoa que se doa completamente. Mas tem que ter muito cuidado. Eu tenho casos, não vou nem falar porque a mãe vai ficar preocupada, de final muito infeliz de meninos que se dedicaram, porque sempre foram alunos nota 10, e quando chegam no Enem não passam. Há pessoas, inclusive, que não fazem mais nem faculdade. Tentam e não passam nunca, e há pessoas que se matam. Tá entendendo como é que é? Então, se ele sempre foi estudioso, se ele mantém um nível de socialização com 2, 3 amigos, 4, não se isolou completamente, deixe. Se ele está em isolamento, procure ajuda imediatamente, porque o mundo dele está afunilando. Tá entendendo? E certamente isso vai
deixa eu dizer direito para a mãe não se preocupar. Isso vai comprometer o sucesso dele no exame. Entendeu? Então, Ó, medicação, quando é necessário, em casos de ansiedade. depende do impacto que a ansiedade está causando na vida. Eu medico pouquíssimo, mas medico muito quando necessário. Eu não vou. Hoje eu tive essa discussão, conversa com a mãe. Eu não vou de jeito nenhum deixar um menino ou uma menina correndo um risco se eu tenho uma medicação que vai minimizar esse risco. Agora, tem que saber qual medicação, tem que saber por qual dose, tem que saber por quanto tempo mínimo possível. Certo? Mas é o impacto que a ansiedade está causando na vida e está causando no ambiente familiar. Que é mais ansiosa que eu tenho hoje, que a família está desesperada. Estão fazendo ansiedade dos pais por conta da filha. Que o nível é altíssimo. Eu não vou medicar? Eu seria um irresponsável. Não, mas eu não vou dar remédio tarja preta. Meu Deus. Meu Deus, você não pode dar remédio tarja preta, você prescrevendo. Você não pode dar remédio tarja preta por um profissional que você não conheça. E você não vai levar seu filho para um profissional que você não tem a referência. Tem que ter referência. Tem muita gente boa. Tem muita gente que não faz o serviço direito, não. Mas pai e mãe sabe, tem feeling. Procurou profissional, não fez vínculo, voe, vá para outro. Entendeu? Medicação? Sim. Quando? Quando o impacto da ansiedade está perturbando a vida dele e muitas vezes da família. Okay? Doutora Luísa, você falou em internação para Sim. tratar vícios de tecnologia. Como Sim. saber que passou da hora? Aí tem que... Ela botou aqui da hora, mas acho que é do limite, né? Pois é. Quando tem impacto também, mas aí tem que fazer realmente uma avaliação profissional. Viu? Tem que fazer. Os pais não têm condições, eu não tenho condições de saber sem avaliar, entendeu? Você tem que avaliar, porque muitas vezes o que é muito para os pais nem é verdade. É o olhar dos pais. E às vezes o que é pouco para os pais já é demais. Eu vi uma matéria que saiu hoje, uma pesquisa de Oxford, que só dá para saber se esse excesso de tecnologia prejudica o bem-estar, a saúde, se passar das 10 horas de uso. Se ele passar mais de 10 horas jogando. É muito tempo, né? É o impacto na vida. Para impactar a minha vida, eu tenho que ter muito tempo. Certo? Eu costumo limitar no meu consultório, no máximo, no cotidiano, no máximo. Agora, isso é totalmente prejudicado pela escola. 3 horas de uso. Certo? No máximo. No final de semana pode levar um pouquinho mais. Certo? Só que eles têm um grande tempo de uso na escola, querida. Tá certo? Por quê? Porque facilita a vida, claro. Eu não estou pregando contra a tecnologia, não. É como eu disse hoje. Eu digo, eu quero que você use, tanto que eu sou totalmente contra os pais tirarem o celular. Se eu tiro o celular do meu filho, eu não estou ensinando ele a usar. Porque eu tenho coragem, perdi minha autoridade, não tenho coragem de dar o limite. E se eu não conseguir dar, e ele vier me agredir, já passou do limite, tem que procurar ajuda. Eu tenho que limitar, eu tenho que ter condições de dizer, você vai usar seu celular tal hora, e acabou. Vai levar para a escola, porque tem que levar, e acabou. Aí o que é que acontece? Eles ficam assim, usando o celular na hora da aula, ficam indo para as DR na hora da aula, só não assistem aula. Eu vou dizer, 40 alunos, se 10 assistirem é muito. Nossa. Assistem não. E os pais pagam caríssimo, acham que estão lá, estão perdendo tempo. E você dizem o quê? Tira da escola? Claro que não. É um obstáculo. Considero a escola um obstáculo ao crescimento. Eu tenho que ultrapassar. Eu tenho que saber lidar, eu tenho que ter resiliência. Eu tenho que saber lidar com as coisas que são difíceis para mim. A vida não vai ser toda boa. A escola hoje é difícil. Muito difícil. Aí eu mando os pais para a escola, conversar com a escola toda hora. E digo, não vão sozinho. Porque a escola é uma instituição. Não vá sozinha, não. Pegue um grupo de mães e vá conversar. Porque as mães estão passando pelo que você está. Porque aí você pressiona um pouco a escola. Não sejam omissos. A escola é uma instituição e a escola está pressionando erradamente. Certo? Isso aí é fato. E não estou condenando a escola de jeito nenhum. Lacrando a escola. Estou não. De jeito nenhum. Cancelando a escola. Não estou. A escola vai fazer o quê? Diga. Existe um sistema de ensino educacional que eles têm que honrar.
certo? Não, de jeito nenhum. Eu estou do lado da escola, certo? Mas tem coisa, como eu digo meus adolescentes, olha, entrou aqui, eu vou ser sua advogada pro resto da vida. Primeira consulta. Eu vou Ó, estar... Você pode fazer... Eu não vou dizer um palavrão não, porque fica feio, mas eu digo um palavrãozinho pequenininho, né? Você pode fazer a coisa mais errada possível. Aí digo lá, mais errada possível. E eu estou do seu lado, mas não sou obrigada a concordar com você. Eu sou outra pessoa, valores, não sou obrigada a concordar e exijo que você me respeite. Bom, uhum. e eles não vão embora, eles ficam. Eles ficam, eles gostam. Porque é segurança. Para o indivíduo Uhum, está num momento de total insegurança. uhum. Entende? Ó, a Alzelívia está perguntando, hipersônia, hiperinsônia dos adolescentes? Até Aí, quando hipersonia. Porque o adolescente, ele hipersonia. É o que é hipersonia? sono demais. Sono demais. Mas aí é que tá. A gente tem que saber se é hipersonia ou se ele está fazendo o adiantamento do relógio biológico. Não é? Aí vai ficar sonolento o dia todo. E à Vai noite acordado. dormir na noite e acorda. Se não, tem a hipersonia verdadeira. Aí a gente precisa, eu faço uma, como é que se diz? Eu faço uma bateria de exames para ver a parte física, que é outra coisa que você tem que ver. São hormônios, são tudo que estão ali misturados. Existe a hipersonia verdadeira, que existem várias causas. Tá entendendo? Causas reais. E existe a hipersonia emocional. Eu vou dormir porque eu não sei. Porque está. É a mesma coisa do ADR. O mundo está tão ruim que eu vou me mudar de mundo. Então, eu vou dormir porque ao dormir eu não sinto essa coisa tão ruim que tem dentro de mim. Então, analisar qual é a causa da hipersonia, certo? São meios eletrônicos. Depressão. Depressão não, hipersonia que eu vou te contar, porque você não tem energia para nada. Uhum. Então, são várias as causas da hipersonia, mas de qualquer maneira, o adolescente tem uma necessidade de dormir mais do que o adulto. Maior quantidade de horas de sono. Okay? Biologicamente falando. Girlana, até que ponto as amizades influenciam as más condutas do adolescente? Bem, me perguntaram se o jogo, lá atrás, se o jogo violento influenciava a violência, a gente não tem nada que comprove. Agora, as más influências são totalmente maléficas. Totalmente. Agora a gente vai discutir o que é má influência. Má influência é aquele menino todo cheio de tatuagem. Eu tenho que saber que má influência é essa. Tá entendendo? Agora, um menino cuja família é disfuncional, né? Mãe não tem a menor noção da vida do filho. E ele chega para mim e diz: minha mãe ou meu pai não me conhece, não sabe quem eu sou. Meus amigos sabem. Minha mãe não sabe, de jeito nenhum. Entendeu? Aí, veja bem, Hidroterapia está perguntando sobre a ebiatria, né? Também. sobre a ebiatria, como é? Fala um pouco. Não, a ebiatria é o seguinte. A ebiatria é um psicólogo, psiquiatra, neurologista que vem da pediatria. A ebiatria não é especialidade. É uma subespecialidade da pediatria. Mas eu optei por não fazer a parte física. Existem ebiatras que fazem a continuidade do atendimento. Vem atendendo, a criança tornou-se adolescente, aí está doente e vai para ele, porque não tem clínico. É. Surgiu no Brasil, no mundo, né? Mas no Brasil surgiu mais ou menos uns 26 anos, por aí. Eu sou ebiatra há 24, ou seja, a pediatria estava chegando, tá entendendo? Como uma subespecialidade, então é pré-requisito. Você só faz ebiatria se você for pediatra. É uma subespecialidade. Uhum. Você faz a parte física, mas eu optei por fazer comportamento, que é o que eu gosto. De viver com eles. Eu faço o que chama-se coaching comportamental. Iniciação à vida. Uhum. Entendendo? Passando pelos atropelos, né? Eu só faço comportamento. Aí tem a pediatra que faz a parte clínica. A consulta ela é bem sistematizada. A primeira consulta entra a família, né? O cuidador, pai, mãe, tio ou um avô que venha com o adolescente. A gente dá as bases, coloca a segurança do sigilo, escuta a Uhum. família, depois a família sai e você fica com o adolescente, primeira consulta. Aí você vai fazer o vínculo, né? Aí cada um tem a sua maneira, né, de fazer o vínculo. Eu sou pela verdade absoluta. E, por exemplo, eu digo que o adolescente é bonito se eu achar. Se eu não achar, eu não digo não. Eu procuro outra coisa, porque não tem ninguém que não tenha uma característica. Não tem ninguém para elogiar sempre. É só elogio aquilo que eu acredito, que eles percebem. Então tem que ser o mais verdadeiro possível. É aquela história. Você tem que ter a técnica, você tem que ter a arte. A técnica sem arte, ela é fria.
e afasta. E adolescente não quer, não gosta. Por exemplo, existe na psicologia, não faço crítica, não, estou do meu ponto de vista. Eu não acho que funcione bem para o adolescente a análise. Uhum. Porque precisa de uma série de atributos que o adolescente não tem. Tá entendendo como é que é? Então, se você vai para um analista, o adolescente se deita no divã, e o analista fica calado, esperando que você fale, vão ficar sem. Entende? Então, você precisa conhecer. Aí a Beatriz faz isso. Aí você coloca tudo. Aí eu peço os exames, né? Peço os exames, se já tiver exames, porque às vezes a família cuidadosa faz. Peço o exame de rotina para ver se tem alguma coisa ali que eu preciso resolver, né? E depende. Ou eu marco quinzenal, ou eu marco mensal, vai depender do que se trata. Da Ou eu demanda, né? Ou então eu começo semanal porque é grave, aí passo para quinzenal. Meu objetivo é fazer com que ele vá para fora do consultório, não para dentro. Uhum. Certo? Porque é orientação para a família e para ele. Agora, tem uns que não querem sair do consultório, aí é um perigo. Aí eu, muito seriamente, não, tá na hora sim, e vai embora. Agora, tô no WhatsApp. Qualquer coisa você me fala. Uhum. Entendeu? Aí eu tenho paciente espalhado por muitas partes do mundo. Quando vão embora, eu continuo acompanhando. Imagina, olha que coisa É, boa. é, Doutora Luísa, nós estamos há 1h35 aqui conversando. é, eu já lhe disse. Demorou muito eu aceitar esse convite, que eu não tinha brecha. Você viu por que eu não tinha brecha? Agora eu entendo. Porta vergonha de Patrícia. Patrícia me chamava já há 3 anos, dentro da pandemia. Não encontro. Até que agora eu digo, não, eu vou cancelar o que tiver para eu. Semana do adolescente, dos seus amados, né? Eu agradeço mais essa oportunidade, porque quanto mais canais de informação boa, lembre-se, informação tem, mas nem sempre é boa, certo? Aí a gente tem que usar. E a informação é a solução, né? Você tem que ter conhecimento, boas informações, tá certo? O bom conhecimento. Procure em qualquer canto e siga, ó, o amor, o coração, porque não tem pai nem mãe que não queira o melhor para o seu filho. Não existe. Pode estar fazendo tudo errado, mas está fazendo com a intenção de acertar. Então eu não posso condenar. Eu tenho que ajudar. Nunca condenar. Porque eu fiz tantos erros com meus filhos. Meus filhos foram laboratórios. Tudo que eu fiz de errado, eu faço o contrário para meus pacientes. E a minha caçula tem 36, né? E tive 3. 3 filhos. 3 filhos. Entendeu? Foram Então, seus laboratórios, então. eu, principalmente sobre os erros. E que não Uhum. foram, não. De jeito nenhum. Eu sou um ser humano, tentei acertar e dei o melhor de mim. Mas nem sempre acertei. Isso acontece com todos os pais, né? Com todas as mães. A gente sempre quer acertar, às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta. E tá Exato. tudo bem, vamos em frente. Tá tudo bem. Meu negócio é seguir e colocar o amor. Porque aí prevalece. Prevalece. Tá entendendo? E amor significa dar limite. A um precisa dele. Eu digo isso todos os dias. Se eu não fizer, o mundo faz. Doutora Luiz, chegou aqui uma pergunta. Para a mãe que já afastou completamente, não tem intimidade nem amor, como resgatar? Conversando. Aí a gente vai ter que conversar e estabelecer estratégia. Precisa desse apoio, né? É o que eu digo. Quando extrapola, quando eu não tenho mais o que fazer, ajuda profissional. Não tem jeito. Porque senão eu vou continuar sem saber como fazer. Porque se eu soubesse como fazer, eu já teria feito. E não espere, né, doutora Luísa? O quanto antes, melhor. Porque enquanto eu posso dominar até fisicamente, é uma coisa. Quando eles estão com 18 anos, eles dizem assim, já tenho 18 anos. Eu faço, e daí? E daí? Tem 50, é dependente? Vai seguir as regras. Uhum. Entendeu? E os pais precisam se empoderar disso. Eu acho que essa mulher está sofrendo muito com esse afastamento, sabe? Então eu digo para ela que, primeiro, amoleça o coração. Amoleça. Seu filho pode ter feito muitas coisas ruins com você, mas ele tem uma causa.
E você se distanciou, não conseguiu perceber. Não porque não quis, porque não pôde. Então, faça o seguinte, procure ajuda, primeiro para você. Não procure ajuda para ele, não. Procure ajuda para ele por intermédio de você. Ok? É isso. Ótimo. Hidroterapia, perguntando como funcionam as terapias. Bem, é o que eu disse, né? A analítica, existem pessoas que fazem a terapia analítica com adolescente, eu não vejo muita eficácia. Eu gosto da TCC, como é que se diz? Do existencialismo, que é pela existência, e hoje estou fazendo uma formação. Estou fazendo uma nova formação. E eu estou assim, encantada, apaixonada, apaixonada, apaixonada. Logoterapia, que a terapia Uhum. a terapia baseada no sentido da vida. Porque hoje eu Uhum. adoro nenhuma, a não ser sensações de prazer. O prazer pelo prazer. E está se distanciando daqui. Aí eu estou fazendo logoterapia, que é a terceira escola vienense de psiquiatria, não é? Idealizado por Viktor Frankl, que é o autor do livro Um Psicólogo no Campo de Concentração. Ele vem, como é que se diz, pôr em prática uma teoria que ele já tinha antes da Segunda Guerra, né? Nos campos de concentração que ele passou, de Auschwitz e outros. Passou por 3 campos de concentração. Ele desenvolveu, está se espalhando no mundo todo. Aí hoje eu estou fazendo uma especialização com o Instituto Brasileiro de Logoterapia, que eu acho, não tenho ainda propriedade, não terminei, não tenho propriedade, eu gosto muito de falar quando eu tenho propriedade, mas eu acho que é o ideal para o adolescente e para a família, que é a terapia baseada na vida que pulsa. Então, é a vida. Eu não tenho, de jeito nenhum, que perguntar à vida por quê. A vida que me pergunta o que eu vou fazer. Há uma inversão, entende? Uhum. Tem uma filosofia muito alta e eu estou tentando traduzir. Aí um amigo meu, que é autor de livros e tudo, de São Paulo, da USP, ele disse, você agora pegou um desafio, que é fazer uma tradução da logoterapia para que o adolescente entenda, porque a filosofia é muito alta. Tá entendendo? Uhum. Mas pode ser que antes de morrer eu consiga. Então, sim, a TCC, das terapias comuns, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela funciona porque ela é prática, tá certo? Isso. Mas no meio dessa terapia você tem que ter muita afetividade. Uhum. Tem todas, obviamente, para adulto, para idoso e tudo. Mas o adolescente, se você não fizer a identificação, qualquer terapia que você siga, qualquer escola psicoterápica que você siga, você não vai fazer. Se não fizer vínculo, acabou. Uhum. Ok? E pelo que eu percebi, o vínculo aí é o forte, né? É. O seu forte é o Todo vínculo. ser agora comigo eu desenvolvi vínculos, desenvolvi técnicas de vínculo ao longo, são 44 anos, né, minha filha? 44 Ensina os pais, doutora, a desenvolverem esse vínculo também, os pais que anos. chegam aí no seu consultório? Sim, mas aí vai depender muito do temperamento de cada um. Eu não sou obrigada, ninguém é obrigado a ter meu temperamento. Uhum. Mas eu também erro. Não fique, eu tô aqui dourando a pílula, mas tem vezes que eu não sei o que eu vou fazer, não. Eu já cheguei para adolescente e disse, é o seguinte, lhe atendi até hoje, e a partir de hoje eu não sei o que fazer mais. O que é que você quer que eu faça para lhe ajudar? Uhum. Como é que você quer? Isso não tem escola psicoterápica nenhuma. Nenhuma. Apenas eu estou sendo verdadeira. Eu não tenho mais o que fazer. Doutor, mas não quero deixar de vir. Não estou dizendo isso, não. Estou dizendo que eu não lhe ajudo mais. Porque eu não sei. Certo? Quantas vezes eu disse isso e encaminhei para outro profissional, quando eu não consegui ajudar. Eu digo, mas eu tenho uma pessoa que pode ser que lhe ajude. Quer tentar? Fiz isso inúmeras vezes na minha vida. Entendeu? Olha Ok? aí. Vamos Peraí. marcar depois outra live para falar de TDAH, de TDA. Ah, a terapia ajuda. Quais indica? Não, aba eu não vejo indicação para o adolescente típico, não. Não, a não ser para o adolescente atípico, né? Com Uhum. globais de desenvolvimento, mas para o típico, não. No Talvez caso, eu não. ela falou aqui com TDAH. Com TDAH, não. Não. TDAH é uma referência, né? Foi o meu núcleo de interesse, então eu atendo muito TDAH. Muito, 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 muito. Eu até disse, Patrícia foi me passar seu telefone quando eu fui salvar doutora Luísa TDA. Não tinha nem um H ainda, para você ver o tempo que eu já tenho seu telefone. Acho que nesses 20 anos de viver bem. É verdade. E eu já fazia, né? Porque eu tenho 26 de adolescente. Exatamente, já sim. É, isso mesmo. Doutora Luísa, muito obrigada. A gente ficou aqui, olha, quase 2 horas conversando.
E eu acho que rendia mais 2 pela frente. Obrigada a todo mundo que participou. É apaixonada, aí ela perde o limite. Eu preciso de alguém que me dê limite. Esse alguém tem que ser você. Você não está comigo. Oh, que coisa boa. Foi um prazer conversar com você. A live vai ficar gravada, vai ficar no nosso canal do YouTube. Okay. E amanhã já está disponível, que aí a gente baixa e coloca lá no YouTube. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite. E vamos marcar outras. Beijo, querida. Tchau. Esteve Boa aqui noite. Tchau, tchau. Tchau.